Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Aquele desastre lá em Minas Gerais tá feia a coisa. Imagina, tá faltando água. Ai, aqui. Não, legal. Tem um local pra fazer doação. Hã? Ai, meu Deus. Um ataque em Paris? Meu Deus do céu. Círculo de oração para Paris. Ah, eu vou participar, né? Imagina. Claro que eu não vou deixar de passar. Mas, ai, ataque terrorista em Bagdá. Ai, que horrível, meu Deus. Deixa eu ver. Terremoto no México. Terremoto no Japão. Uou, nossa, a coisa tá ficando tensa. Ai, deixa eu dar um tempo aqui nesse Facebook. Deixa eu ir pro meu e-mail. Um abaixo-assinado para licença maternidade por um ano. Ai, que maravilha, nossa, sempre quis isso. Peraí que eu vou assinar. Ih, veio outro. Abaixo-assinado para salvar a Mata Atlântica. Ai, Mata Atlântica é importante, né? Nossa, imagina, a gente sem a Mata Atlântica não é nada. Tá, eu vou assinar também, peraí. Onde chegou outro? Assine para salvar... contra testes em animais. Nossa, com certeza, sou vegetariana há tantos anos. Deus me livre, teste em animais, eu não quero. Peraí. Ai, meu Deus, já chegou outro. Reforma política no Brasil contra a corrupção. Será entregue no Congresso. Eu também vou assinar. Quer dizer, peraí. Qual é que eu vou assinar? Ai, reforma política. Peraí. Ai. Unidunite salamingue. Você. Tá, vai ser esse aqui. Ai, assinei. Ai, que bom. Pelo menos eu fiz minha parte, né? Seu fim de semana foi como o meu, mais ou menos assim. De repente, um piscar de olhos, um monte de notícias chegou ao mesmo tempo, de desastres acontecendo no mundo inteiro e mesmo com tudo isso ainda existia uma série de coisas de abaixo-assinado sobre inúmeras causas que você também tinha que assinar. Eu particularmente, de uns tempos pra cá, tenho recebido muito isso. Especialmente porque eu sou uma pessoa com hábitos um tanto diferenciados e acaba que todos meus amigos estão ligados a algum tipo de causa. Então, imagine o que aconteceu esse final de semana, mas todas as causas possíveis e imagináveis em relação à ecologia, maternidade, salvar o planeta, salvar o Brasil. Eu quero conversar isso com você hoje. Será que a gente entende realmente o que significa fazer parte da história e fazer alguma coisa para mudar o mundo? Será que assinar um abaixo-assinado? Será que aderir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 causas diferentes significa realmente estar ajudando e fazendo sua parte? Observe meu questionamento. Vamos ser bem sinceros nesse vídeo, tá bom? Então, eu espero que vocês possam interpretar tudo que eu tô falando não como uma negligência a todas as coisas horríveis que estão acontecendo, mas uma reflexão bem mais profunda do que simplesmente observar ali todos os relatos de tragédias que uma rede social pode te trazer. Depois desse final de semana que foi bombardeado de notícias desse tipo, você percebe a sensação que fica dentro de você? Eu percebi a sensação em mim. A sensação foi que o mundo é um local terrível, que está se tornando cada vez mais um local terrível de se viver. E que a cada passo a gente está correndo perigo, que estamos indo, não sei, para um apocalipse ou algo do tipo. E que se a gente não se movimentar de alguma maneira, a tendência é piorar, 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 até sabe Deus o que pode acontecer. Só que eu me questiono, será que realmente é isso que está acontecendo com o mundo de fato? Ou, na verdade, o mundo sempre foi assim, sempre foi marcado por ciclos e ciclos de tragédias, em meio a toda o trabalho do ser humano de se conhecer, de se entender e às vezes se envolver em energias muito baixas, energias de ódio, de raiva, de vingança, de ganância. Por que isso? Porque nós estamos na era da informação, uma informação fácil, que em pouquíssimo tempo você tem acesso, uma informação que te dá detalhes, uma informação que tem imagens até terríveis mesmo dos ataques e de mortos e coisas do tipo. As pessoas têm mais acesso à informação e distribuem essa informação mais rápido. Então,
Vamos pensar um pouco, será que em outros séculos historiadores aí de plantão podem me ajudar? Vários acontecimentos também não tiveram essa característica de estar acontecendo tudo ao mesmo tempo, só que as pessoas com menos acesso à informação não conseguiam observar que esses acontecimentos aconteciam ali, ao mesmo tempo no mundo inteiro. Talvez no Brasil, há séculos atrás, acontecendo um desastre aqui, a gente ficava focado no desastre daqui. E aí, mesmo acontecendo uma série de notícias em outros países, talvez a gente só soubesse meses depois ou até anos depois. Então esse é o meu primeiro questionamento. As informações que a gente está obtendo agora, não que elas sejam falsas, elas são verdadeiras. Mas a questão é, se a gente está recebendo tudo ao mesmo tempo, não significa necessariamente que o mundo está pior. Pode ser que a gente está percebendo como as coisas acontecem no mundo de uma maneira muito mais rápida e mais fácil, mas que essa característica acontece há milhares e milhares de anos. Agora vem um segundo ponto. Diante desse cenário que a gente está sempre observando e se chocando, né, diante de tantas situações tristes, nenhuma das situações que eu citei aqui é digna de risos e de brincadeiras, são situações reais e tristes e envolvem seres humanos sofrendo. Uma coisa muito comum que acontece é a gente ficar numa certa euforia, uma agonia assim dentro do nosso coração, que aliás é um bom sinal, significa que existe um nível de sensibilidade dentro de nós. E essa euforia faz com que a gente comece a compartilhar, ajude isso, ajude aquilo, assine tal baixo assinado, compre água para Minas Gerais, ore por Paris, ore por Bagdá, ajude essas pessoas. E assim vai, eu posso dar muitos exemplos do que tem acontecido nas redes sociais que as pessoas têm compartilhado. E no meio de toda essa euforia, a gente se sente assim importante, a gente sente que está fazendo alguma coisa, está até estimulando as pessoas ao nosso redor a sair um pouco da zona de conforto e fazer alguma coisa. Só que ao mesmo tempo perceba algo, que aliás eu tenho percebido bastante. Um ciclo. Essa euforia toda, mesmo a empolgação que ela vem, ela vai embora. Basta as redes sociais trazerem novos assuntos, basta as pessoas continuarem suas vidas, que logo, logo a gente vai ter muito menos notícias sobre, por exemplo, a tragédia de Minas Gerais. Aconteceram muitas tragédias ao longo do mundo, desde que temos redes sociais. E será que a gente está atento a cada uma delas? Porque muitas vezes as consequências das tragédias ainda acontecem. Só que como elas passaram para frente, né? Outras notícias vieram, a gente não percebe mais o que aconteceu. Então, a gente fica preso num ciclo de que a rede social meio que se torna um estímulo para a gente se despertar sobre alguma coisa. Só que no momento em que a rede social também muda o foco, a gente segue ela e muda também o nosso foco. E aí é o ponto que eu quero chegar. Qual a diferença de simplesmente ficar empolgado e querer ajudar e ter consciência? Então, o ponto aqui não é se limitar às sensações, mas viver a consciência. E o que é consciência? Consciência é ter algo real transformado dentro de si. É você mudar o seu jeito de ser, o seu comportamento e seus hábitos, os hábitos cotidianos. Porque é na mudança dos hábitos cotidianos que tudo faz diferença. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Eu sou vegetariana desde os 16 anos de idade. E na época, quando eu me tornei vegetariana, foi muito pela empolgação de perceber como os animais sofriam durante esse processo, a indústria do matadouro. E eu, na época, era apenas uma adolescente muito empolgada com a ideia. Minha mãe teve que se virar, aprender a fazer receitas, fazer as melhores receitas para a gente se alimentar bem. Mas aquilo dali não era consciência, ainda era uma empolgação, era uma alegria. A consciência aconteceu com o passar dos anos, a consciência aconteceu quando eu li livros, quando eu estudei sobre o assunto, quando eu entendi a anatomia do corpo humano, quando eu entendi como a indústria alimentícia funciona, vendo documentários, assistindo palestras, estando com pessoas que são vegetarianas há muitos anos. E toda essa mudança do vegetarianismo trouxe muito mais do que simplesmente tirar a carne do prato. Fez com que eu mudasse os meus hábitos, a maneira de consumir alimentos, a maneira de consumir as minhas roupas, a maneira de observar os alimentos e perceber que o alimento faz muita diferença na minha saúde mental também, que minha mente pode se fortalecer ou se enfraquecer de acordo com o alimento que está no meu prato.
E aí eu melhorei também minha alimentação, como comer, com que consciência comer, a yoga do alimento. Eu fui muito, muito, muito além. Mas por quê? Porque a consciência faz isso, faz com que você trabalhe muito mais do que uma mudança de atitude. Tirei a carne do prato, não só isso, eu mudei todo o meu modo de ser. E essa mudança, em particular, trouxe hábitos que eu já me acostumei, que eu não sei fazer de outro jeito. E graças a esses hábitos, eu ajudo pessoas a se tornarem vegetarianas também, porque elas veem que eu consigo ser vegetariana e ter saúde, e ser uma pessoa tranquila, e fazer alimentações saborosas, receitas maravilhosas. Eu ajudo também o planeta em si, porque eu sou menos uma consumidora desse processo. Nesse sentido, de uma certa forma, faço com que os supermercados, as indústrias de carne pensem um pouquinho para ver se realmente vale a pena manter todo esse processo da exploração animal e assim por diante. Ou seja, pequenos hábitos meus, todos os dias, ao longo de anos, podem fazer muita diferença. Não é uma simples euforia, é uma mudança real e sincera. Bom, para finalizar, o que eu vou falar aqui talvez pareça um pouco escandaloso para algumas pessoas, mas eu tenho uma opinião. Eu acho que a gente tem que aprender a escolher. Eu sei que é um pouco delicado falar em meio a tantas tragédias, tantos acontecimentos, como a gente vai escolher. Escolher não significa excluir, não significa que você não sente dor, compaixão, não sente o sofrimento que aquelas pessoas podem estar passando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Escolher é direcionar nossa energia. Em vez de simplesmente a gente ficar empolgado, mandando um monte de e-mail, abaixo-assinados e compartilhando um monte de coisa, por que a gente não escolhe determinadas causas e até acontecimentos trágicos em que a gente pode realmente beneficiar? Colocando nossa energia naquilo, a gente vai fazer com muito mais consciência. E eu tenho certeza que com consciência, os benefícios são muito mais duradouros. E mesmo que depois as redes sociais parem de falar naquilo, você ainda vai estar centrado, procurando ajudar, procurando fazer a sua parte, procurando dar o seu melhor. Porque com consciência é tudo diferente. Só que depende dessa escolha. E isso pode ser feito. Porque muitas vezes essas empolgações que a gente tem de querer ajudar todo mundo e compartilhar um monte de coisa estão cheios de culpa. A gente se sente culpado diante de todas essas tragédias e acha que se a gente fizer alguma coisa, clicar ali no compartilhar, clicar no curtir, marcar o nome de um amigo, mandar um e-mail e falar sobre o assunto, fazer um texto enorme sobre aquilo, se a gente se movimenta, a gente se sente menos culpado e sai um peso da nossa consciência. Isso não é de nada, isso não adianta nada, você não está beneficiando realmente as pessoas, simplesmente tirando um peso da tua cabeça. Faça as coisas de coração, faça de verdade. Eu sei que é muito delicado, não é uma coisa simples de se fazer, mas é importante. Eu particularmente escolhi 2 a 3 causas que eu realmente vou beneficiar, que eu vou assinar abaixo-assinado, que eu vou compartilhar, que eu vou conversar com as pessoas, que eu vou colocar o meu dinheiro nesse processo, mas são algumas causas. E particularmente diante das tragédias que aconteceram agora, eu ainda não fiz nenhuma escolha. Eu estou em oração, em meditação, com muito cuidado, com muito carinho, para saber quem eu sou diante de tudo isso, qual é a minha parte diante de tudo isso. Eu não quero ter pressa. Como eu postei esses dias, eu acho que a gente tem que ter muita calma nesse momento de euforia. E com essa calma, com a mente mais centrada, eu posso fazer as minhas escolhas com muito mais cuidado. Eu particularmente tenho orado para entender como ver essas tragédias, como ter uma sensibilidade e ao mesmo tempo uma visão espiritual, que é algo que faz parte de mim. E não simplesmente ficar irritado com o governo, falar mal disso ou falar mal daquilo, simplesmente para desabafar na internet. Eu acho que a gente não precisa trazer coisas tão importantes de uma maneira tão superficial. Podemos ir mais a fundo e investigar melhor quem nós somos diante daquilo. E essa é o meu pensamento de hoje. Observe com cuidado, com carinho, não se prenda à culpa. Coloque a sua consciência no que você realmente quer fazer, no que você realmente acredita e que você pode fazer sua parte, ajudar, beneficiar com o que você tem, com o talento que você tem. É isso. Tchauzinho.